É bem provável que você já tenha ouvido falar de um termo chamado VUCA. Esse termo, esse acrônimo, ele foi criado ali pela década de 70, 80, justamente para expressar e exprimir ali o sentimento das pessoas naquela época, uma época de Guerra Fria. Então, um mundo ambíguo, um mundo volátil, enfim. Isso era conhecido até uns 2, 3 anos atrás. Porém, foi-se introduzido um novo framework, que é exatamente o tema do nosso vídeo de hoje, que se chama BANI, ou BANI. E aí eu queria trazer algumas inquietações para você, que é da área de HS. O que tem a ver esse mundo BANI, esse mundo BANI, com o nosso mundo de EHS? Vamos iniciar indo direto ao ponto. Vamos definir o que significa o acrônimo BANI ou BANI. Primeiro ponto. Quem criou esse framework, esse modelo de ideia, foi o nosso amigo aqui futurista, professor lá nos Estados Unidos, chamado James Cassio. Ele teve essa ideia justamente para, de novo, demonstrar os nossos sentimentos atuais, como que é o nosso mundo hoje medido em sentimentos. Nada mais que essas palavras são sentimentos que hoje nós conhecemos, porém às vezes não linkamos com essa metodologia aqui, com esse framework. Primeira coisa, o BANI significa Brittle, Anxious, Nonlinear e Incomprehensible. Ou seja, um mundo frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear, olha só onde que eu estou chegando, um mundo incompreensível. Muito bem, o B, ele quer se referir, inclusive eu vou deixar uma matéria aqui do nosso amigo James, que ele comenta todas as caixinhas aqui, para ficar cada vez mais claro, e o B é de frágil. Justamente, quando chegou Covid-19, ninguém sabia qual era o antídoto, ninguém sabia o que fazer, protocolos foram criados, todo mundo teve uma ideia. E isso demonstra pra gente quanto o nosso sistema como um todo é frágil. Então o B é de fragilidade, nós não sabemos o que fazer quando chega algo que nós não conhecemos. Então o B se refere a isso. Quando ele coloca o A ali de anxious, de ansioso, eu tenho certeza que você já se deparou com milhões de informação. Hoje o que mais tem é dados, informações. E informações até demais às vezes. E isso deixa a gente ansioso, porque uma vez que as coisas vão acontecendo, ChatGPT, inteligência artificial, novos apps, como que eu lido com tudo isso? Como que eu paro, respiro e, o que eu foco aqui? Então esse A é justamente o nosso reflexo de hoje que ele traz. E aí agora eu entro em duas definições que eu vou linkar com o nosso vídeo de hoje, relacionados obviamente ao nosso mundo de segurança do trabalho, que é a primeira coisa, nonlinear, não linear. Olha só que interessante, nós vivemos um mundo não linear. Então eu vou entrar com vocês a fundo nessas duas caixinhas, não linear e incompreensível, incomprehensible. Então aqui está o framework para você conhecer um pouquinho, para a gente agora começar a falar da nossa área de segurança do trabalho e o que isso tem a ver e o que a gente pode extrair para o nosso mundo real. Agora vamos começar a fazer uma reflexão. Quando eu peguei aqui, para você entender, quando a gente fala de não linear, a gente tem que entender primeiro o que é linear. Quando a gente fala de uma equação linear, você que é engenheiro assim como eu, uma equação linear é aquela que forma uma linha reta. Então, se você se lembra lá, você estudou isso, uma equação linear é aquela que tem uma linha reta, ok? Um ponto A para o ponto B. Lembra da distância? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Aí eu chego numa seguinte reflexão. Quando nós falamos de segurança do trabalho, eu e você, nós temos um mindset muito, mas muito enraizado na questão de causa e efeito. Ou seja, eu tenho pequenos eventos, desvios, incidentes ali menores, maiores, até chegar a uma causa maior, não é isso? Tenho certeza que você tem isso na cabeça. Não falei de modelo nenhum até agora, hein? Estou falando somente de linearidade aqui. E aí nós temos uma questão muito interessante. Toda linha reta tem uma causa e efeito na nossa cabeça EHS Professionals. Vamos agora refletir um pouco em cima do efeito que nós estamos olhando de não linear. Agora vamos fazer inquietações, vamos fazer raciocínios aqui lógicos para a gente entender como funciona o nosso modelo de gestão. Nós temos aqui dois frameworks muito conhecidos, Hensch's Triangle e Bird's Triangle. Não vou explicar aqui a teoria por trás disso, tem outros vídeos aqui de amigos que explicam muito bem esse vídeo. Porém, vamos refletir. Modelos lineares, ou seja,
causa e efeito muito bem conhecidos, uma reta. Opa, vamos fazer uma correlação? Basicamente, uma linha reta, sistemas lineares, ou seja, para nós termos aqui um acidente fatal, temos que ter 29 acidentes menores, temos que ter 300 acidentes com lesão. Esse é o modelo do RAND. Se eu olho para o Bird Triangle, nós temos aqui para uma morte, 10 eventos, 30, 600, unsafe conditions, deviations. Ou seja, modelos lineares, causa e efeito muito bem conhecidos, já arquitetados na nossa cabeça. Agora começa a grande reflexão. Espera aí, estamos no BNN, non-linear, sistemas não lineares. Como que eu faço uma correlação de causa e efeito sabendo que tem setas que vão saindo? Basicamente setas que vão saindo desses quadrados que não são previsíveis. Agora começa a nossa grande reflexão desse vídeo, que é o cerne aqui do vídeo que eu queria trazer com vocês. Sabemos que dentro do mundo BNN nós temos o non-linear, ou seja, não linear. Sabemos que o mundo linear é de um ponto a outro, causa e efeito muito bem definidos. Quando eu olho para esse framework, exatamente essas setas aqui que eu puxei é para te fazer uma provocação, meu amigo. Quando nós vamos lá para o campo fazer uma formatação de um processo para colocar um procedimento, se eu não entender isso aqui, que é um mundo não linear, eu vou fazer procedimentos, Job Safe Analysis, step by step. Porém, um step para outro step, eu tenho várias setas dessa daqui que é não linear. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer com você. Estamos num mundo BNN. Temos aí que adequar a nossa função, o nosso pensamento para este mundo. E aí eu trago essa grande reflexão, obviamente vou trazer possíveis soluções, levantei essa grande Q&A aqui, porém eu vou responder ela com algumas possíveis soluções. A reta que eu mostrei aqui para vocês, ela vai fazer vários desvios porque estamos não lineares. E esses desvios vão mostrar para a gente algo a se aprender. Não é que fizemos uma reta na nossa cabeça, causa e efeito, sabendo que estamos não lineares, e isso aqui é tudo desvio comportamental, desvios de segurança, mas são sim oportunidade de aprender. Ou eu aprendo com A, ou eu aprendo com B, ou aprendo com E. Se eu decidir não aprender com nenhum deles, eu vou ficar com o pensamento linear, achando que está tudo na minha cabeça dentro do meu procedimento. Olha só que interessante essa reflexão. E aí, meus amigos, aprofundando ainda a nossa pesquisa aqui, sabendo que nós estamos num mundo não linear, um mundo incompreensível, um mundo ansioso e frágil, nós temos que entender que tem outro raciocínio dentro desse framework maior, que é o sistema sociotécnico. Ramon, cara, que confuso, que nome estranho, sistema sociotécnico. Sistema ok, mas sociotécnico. Vamos lá, esse sistema sociotécnico é muito interessante porque ele vai fazer a leitura do nosso contexto de maneira sociotécnica. Fatores sociais e técnicos criam as condições para o sucesso ou fracasso do desempenho organizacional. Opa, peraí, vamos entender melhor esse primeiro parágrafo aqui, que tem um monte de coisa aqui para a gente definir. Fatores sociais. O que são os fatores sociais? Você já aprendeu que um desempenho de uma pessoa que leva ou que influencia ele a fazer alguma coisa dentro de uma organização são basicamente 4 coisas muito estudadas por vários autores. Primeiro, o contexto. Nós temos o social, cognitivo e fisiológico. Esses 4 elementos, eles são conhecidos, muito estudados. Agora, técnicos. Quando a gente fala de técnicos, a gente está falando da estrutura organizacional, um sistema sócio, pessoas técnicos, ou seja, estruturas, arquiteturas, o nosso supply chain por trás de tudo isso. E aí eu vejo aqui, que cria condições de sucesso ou de fracasso do desempenho organizacional. Peraí, o que lembra você desempenho organizacional? Human and Organizational Performance, ou seja, HOP, meus amigos. O sistema sociotécnico basicamente define o HOP. Pessoas interagindo com o meu sistema, que eu posso ter uma condição de sucesso ou de fracasso, e que a nossa estrutura organizacional que vai moldar
o nosso social, o nosso contexto. Não sei se vocês entenderam aqui, mas isso aqui é como se fosse assim, acendeu a luz na escuridão para a gente entender um pouco do nosso mundo BN, do nosso mundo EHS World, vamos dizer. E essa interação consiste parcialmente de uma linearidade de relações de causa e efeito. Opa! As relações que normalmente são desenhadas em parte de não lineares, complexas, até mesmo relacionamentos imprevisíveis. Ou seja, você que sabe todas as causas raízes antes até mesmo de investigar, você já sabe qual é o quinto porquê. Se você não entendeu isso aqui, talvez você esteja perdendo muita coisa na sua investigação. Porque relações que são muitas vezes inesperadas, elas estão presentes dentro de um sistema sociotécnico, porque nós estamos falando de sistemas com fatores sociais, técnicos que levam a um desempenho organizacional, sucesso ou fracasso. Olha só que legal esse raciocínio. Ramon, ok, sabemos do mundo BN, sabemos agora as questões de linearidade entre os frameworks de modelo de gestão de EHS. Mas e aí? O que nós fazemos então para fazer diferente? O que nós podemos captar na área para tentar dar respostas para esse novo sistema, para esse novo modelo de gestão? E aí eu volto para vocês de novo, meus amigos. Aonde encontrar a solução? Essas pessoas aqui, que eu coloquei aqui, essa figura, representa as nossas pessoas. Cuidamos de pessoas, não podemos esquecer isso. E segurança fazemos junto com o processo. Não pense você que safety first. É safety junto. E esses caras aqui, essas pessoas, têm respostas para dúvidas simples que eu e você, como EHS Professionals, criamos na nossa imaginação, no Work Has Imagined, que eles no Work Has Done respondem isso aqui, muito facilmente. Então comece com eles, comece ouvindo eles, entendendo o processo, vendo que o mundo deles é não linear e que ele vai ter várias setas dessa que eu estou mostrando para você, que é um profissional de EHS falando com ele, que é um supervisor falando com ele, que é uma manutenção falando com ele, é a qualidade falando com ele, é o sistema falando com ele, é o fator social, é o fator fisiológico. Então, pessoal, nós temos que entender um pouco da nossa realidade, do seu processo, do meu processo, para dar respostas diferentes. Então, o primeiro passo, vamos começar conversando com as pessoas no nosso processo. E aí, meus amigos, ainda que pensando, refletindo sobre o que fazer em todo esse complexo sistema sociotécnico, mundo BN, e como eu e você interagem com tudo isso, dando resultado para os nossos processos, para a nossa organização, eu acredito em alguns modelos que, conversando com pessoas, com a minha vivência e fortemente, que funciona. Primeira coisa, gerencie suas barreiras. Inclusive, vai ser um próximo vídeo que eu vou trazer aqui com um pouco mais de detalhe, metodologias, maneiras de fazer isso, porque é uma coisa que eu acredito veementemente, principalmente em Process Safety. Quando a gente olha um sistema com um olhar de barreiras, nós temos um profissional de segurança muito mais capacitado, muito mais valorizado dentro de uma companhia. Então, gerencie suas barreiras é o primeiro passo que eu te peço, dentro desse sistema sociotécnico complexo. Porque se focarmos apenas em pessoas, não temos controle. Podemos fazer caminhadas de segurança, observações de segurança, porém, temos 4 elementos que influenciam, temos o nosso contexto sociotécnico. Então, na minha visão, é muito mais fácil gerenciar o sistema do que o ser humano. Então, a primeira coisa. Segunda coisa, pessoal, Work Has Done versus Work Has Imagined. Não se esqueça disso. Uma possível solução, meus amigos, faça segurança conforme as coisas acontecem em campo, não como a gente imagina. Eu já fiz um vídeo sobre isso, volte aqui, eu tenho uma explicação muito bem detalhada em como fazer uma avaliação de risco. Eu falo um pouco mais profundo sobre esses 2 acrônimos aqui, mas não podemos esquecer disso. Terceira coisa, Human and Organizational Performance. Os 5 elementos que fazem o desempenho humano dentro de uma organização basicamente é a definição do sistema sociotécnico,
que vai fazer link com os fatores que influenciam o comportamento, que o Hop vai responder com várias ferramentas, várias metodologias por trás. Então, se você não viu os 5 livros que eu indico para você em 2023, dê uma olhada nesse vídeo, que lá eu indico o livro do Hop para você. E por trás disso, grandes autores aí têm muitas respostas, tá? Então, não sabemos todas as respostas, porém temos aqui possíveis soluções que, assim como o famoso Learning Teams, nós temos que colocar em prática e ver os resultados. Então eu te convido a olhar essas 3 possibilidades aqui com um pouco mais de carinho para responder essas perguntas que eu fiz ali atrás. E é isso, meus amigos e Jazz Professionals, chegamos ao nosso vídeo sobre a nossa reflexão do mundo Benny versus o nosso mundo de Chess. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curta. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E como de costume, cheers, see you the next time and God bless you. Hey, what's up guys, Ryan Jabbour here. A huge welcome to our EHS English. Ou seja, vai ser aquela... Portable Power Tools. Ok, let me... Hello my friend, what's up? And risk assessment. The facility for the job noise site, and also the hearing protection. pneumatic, We must conduct test alarm roll environmental, do a primary on accident route. take precaution against injury